confio, só no Senhor me alegrarei, só em Deus espero, em seu louvor cantarei, só em Deus confio. Capítulo 2, versículo 10 diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns entre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Irmãos, aqui João ele escreve a carta à igreja de Esmirna, no livro de Apocalipse. E nesta carta ele declara, para aqueles irmãos da igreja de Esmirna e também para todos os irmãos da igreja do Senhor sobre a face da terra, porque é uma revelação de Deus para nós. E ele diz que nós não deveríamos temer. E aqueles irmãos contemporâneos de João passaram por isso. Uma grande perseguição, uma grande tribulação. Muitos foram lançados na prisão. O próprio João escreve Apocalipse da ilha de Pátimos. E muitos foram levados até mesmo à morte, aqueles discípulos. Mas João declara na palavra do Senhor que não era para que aqueles homens e mulheres temessem a perseguição e que eles permanecessem mesmo que fosse até a morte. Porque os que permanecessem até a morte, o Senhor daria a coroa da vida. E ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esses que permanecerem até a morte, de forma alguma sofrerão o dano da segunda morte. Ali João ele declarava sobre a vida eterna em Cristo Jesus. Ali ele fala que aqueles que permanecessem firmes no Senhor, no Evangelho de Cristo, ainda que pagassem com a sua vida, morreriam aqui, pagariam aqui com a vida, mas não enfrentariam o lago de fogo que está preparado e a segunda morte que está preparada, que é a morte eterna, o tormento eterno, para aqueles que não tiverem a salvação em Cristo Jesus. E isso é mais que atual, irmãos, porque nos dias de hoje nós sempre falamos dos irmãos missionários, sempre falamos das pessoas que estão morrendo aí fora pelo nome do Senhor Jesus. E talvez você vai falar assim: pastor, que coisa horrível de falar, mas glória a Deus que eles têm permanecido fiéis até a morte. Glória a Deus que ainda que pagando com a vida deles, lá eles não têm negado o nome de Jesus, porque para eles está garantido a coroa da vida, e eles não sofrerão o dano da segunda morte de forma alguma. E nós, irmãos, que vivemos no Brasil e sempre falamos: aqui não tem perseguição, aqui ninguém paga com a vida. Então talvez o Senhor esteja te chamando para ser fiel até a morte, mas talvez a morte espiritual, a morte do pecado, a morte da carnalidade. Talvez o Senhor esteja te chamando hoje, te convocando por esta palavra, para ser fiel até a morte. Quem sabe o que tem que morrer é você, as suas vontades. Quem sabe o que tem que morrer é um vício, é um ato pecaminoso que você pratica e pratica e pratica, e Deus está falando para você hoje: seja fiel até a morte, mate a tua carne, mate as tuas vontades, se liberte, busca a santidade. Sabe para quê? Para você não sofrer o dano da segunda morte. Porque se o Senhor vier para nós e nos achar em falta, irmãos, nós sofreremos o dano da segunda morte, mas só aquele que for fiel até o fim, for fiel até a morte, esse sim receberá a coroa da vida. Então, se hoje, neste país que você vive, você não paga com a sua vida material, com a sua carne, mas morre então para o Senhor Jesus nessa noite, nas suas vontades, nos seus desejos, nas práticas imorais do pecado que vem trazer a morte também para o homem, para que nós não venhamos ser condenados com o dano da segunda morte, mas que venhamos sim receber a coroa da vida e a vida eterna em Cristo Jesus. Amém?
agora, Senhor. Começa a curar, Deus. Começa a libertar o teu povo nesta hora, Pai. Pai santo e Pai querido, tira todo pensamento contrário, ó Deus. Todo pensamento dizendo que não vai conseguir, que não vai ser curada. Deus, eu profetizo agora a cura, Senhor. Eu creio no poder da cura. Eu creio no poder da oração, Pai. Quero entregar a vida da Wanda Seixas nas tuas mãos. Quero entregar a vida da Patrícia Seixas nas tuas mãos, Senhor. Essas pessoas, ó Deus, estão acometidas de enfermidades, ó Pai. Mas o Senhor é poderoso, ó Deus. Aliás, o Senhor já curou, porque eu creio no poder da oração. O ensino que eu vou louvar a Deus nesse momento foi baseado no texto da Bíblia que se encontra em Mateus 22, versículos 34 ao 40. Quando Jesus foi interrogado pelos magistrados da época, pelos fariseus, e eles perguntaram a Jesus qual era o tema central da lei, o que era mais importante. Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Eu queria que você prestasse atenção numa coisa. Quando Jesus diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Quando ele diz todo o seu entendimento, toda a sua força, não quer dizer que você vai oferecer para ele somente 1 minuto da sua manhã, somente parte do seu viver. Ele quer toda a sua vida, todo o seu viver. Não ofereça para Jesus somente parte dos seus dias. Ofereça a Deus tudo aquilo que você tem, o seu melhor. Se ofereça a Jesus a cada dia. Que essa seja a vontade de cada um de nós. Amém, irmãos? Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saiam dilúvios de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a
tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Que esse seja cada dia um desejo meu e um desejo seu. Que Jesus seja o nosso alvo. Que a nossa vontade seja servir a Deus em todos os momentos. Capítulo 2 de Lucas. Vamos ler o verso de número 21 a 24. Amém? Diz assim: E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito. Nós percebemos aqui que 8 dias que Jesus será consagrado ao Senhor, teve de idade depois que Jesus nasceu. Após 8 dias, Jesus ele foi circuncidado. E ele foi circuncidado porque este era um costume do povo judeu, era uma ordenança do povo judeu, era uma marca, na verdade, que o povo judeu carregava na época da lei. Hoje nós não mais circuncidamos nossos meninos, porque estamos na época da graça e não mais na época da lei. Nessa época da graça, nós marcamos e circuncidamos os nossos filhos com a marca do sangue de Cristo, através do ensino da palavra, através do ensino do andar no caminho do Senhor. E nós percebemos aqui também nesse texto que Jesus, ele não foi batizado nas águas, Jesus ele foi apresentado. E é óbvio que alguém pode dizer, mas na época não existia o batismo. Na época que Jesus era pequeno, na sua infância não existia o batismo. Mas a questão é que nós preferimos então seguir o exemplo de Jesus, ainda que não existia o batismo, que foi vir só depois com João Batista, mas a verdade é que nós entendemos que o menino, ele precisa ser apresentado e consagrado ao Senhor, e o batismo para quando ele reconhecer os seus pecados. Então nós vamos estar aqui cumprindo o mandamento e seguindo o exemplo de Jesus. E em terceiro lugar, a consagração ao Senhor, né? Assim como esteve no Velho Testamento, assim como Jesus foi consagrado, esse mandamento continua nos dias de hoje, não é verdade? Então, ainda vale para os dias de hoje. Nós devemos, sim, apresentar os nossos filhos ao Senhor, nós devemos consagrar os nossos filhos ao Senhor. E essas duas famílias que aqui estão cumprindo um propósito da parte do Senhor. Por isso eu queria chamar aqui neste momento a família do evangelista Cleiton. A Natália está rindo à toa, está feliz, logicamente, com o seu bebê lindo.
vamos estar nesse momento chamando essa família aqui para que juntos possamos agradecer a Deus e apresentar a Deus o Davi. Tudo bom, evangelista? Tudo na paz? Natália, paz. Bom, jovem, a paz do Senhor. Nós vamos ler então, eu quero chamar a pastora Débora aqui, porque nós vamos ler o Provérbios capítulo 22, que diz assim, é uma palavra para a família. Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz assim, ó: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Isso é um provérbio também que nos ensina a educar o nosso filho no caminho que ele deve andar. Por isso eu gostaria de fazer a seguinte pergunta aos pais: vocês prometem educar o Davi no caminho do Senhor? Com certeza. Sim. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor então? Glória a Deus. Então eu vou pedir que você nesse momento estenda suas mãos para a família, porque a pastora Débora vai estar orando pela família e profetizando o discernimento, profetizando a sabedoria, para que possa educar o Davi no caminho do Senhor. Estenda suas mãos, igreja. Senhor Deus, nós te louvamos por este momento, agradecemos o Senhor pela vida desta família, agradecemos o Senhor pelo momento, Senhor, especial na vida deles, e que o Senhor venha estar assim, Deus, a cada dia mais, orientando o Cleito e a Natália, para que eles possam instruir o Davi no caminho que ele precisa andar, para que o teu servo possa fazer, como diz a tua palavra, que ele venha inculcar na mente do Davi as palavras de Deus, que ele venha conseguir colocar na vida do filho dele, através de exemplos, através de palavras, de ensinamentos, o amor e a fidelidade para com o Senhor. Ajuda, Senhor, os pais, aonde os olhos deles não forem com Davi, que os olhos do Senhor estejam, aonde eles não puderem cuidar e abraçar e zelar pelo Davi, que o Senhor venha estar em todo momento fazendo isso, Deus. Por isso entregamos esta família em tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Amém. Nesse momento então nós vamos estar ungindo ao Davi. Eu quero fazer isso porque o óleo vai simbolizar nesse momento, evangelista Cleiton e Natália, vai simbolizar o óleo da alegria do Espírito Santo, para que Davi seja uma criança alegre, para que Davi seja uma criança ungida do Espírito de Deus, e por onde quer que ele andar, ele possa transmitir essa alegria que vem do Espírito Santo. Amém? Nós vamos fazer isso nessa hora. Vem cá, Davi. Eu vou pedir que a pastora Débora possa estar ungindo o Davi, que representa o óleo da alegria do Espírito Santo. Você pode mais uma vez aplaudir ao Senhor, irmãos? Estenda suas mãos, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, uma vez mais na tua casa nós estamos aqui fazendo conforme o Senhor nos ensinou. E agora nós queremos apresentar esta criança, Senhor, que muito antes dos seus pais planejarem, muito antes dos seus pais imaginarem, o Senhor já tinha planejado, ó Pai, imaginado, Senhor, esta criança, o Davi. E hoje ele está aqui, e em concordância com os pais, Senhor, em concordância com essa família, nós queremos consagrá-lo e apresentá-lo ao Senhor, e profetizar que ele será uma criança vencedora, um homem vencedor nesta terra. Por isso nós te pedimos nessa hora, que o Senhor venha cumprir, Senhor, todos os seus propósitos e todos os seus desígnios na vida do Davi, que por onde quer que ele andar, Senhor, ele possa estar protegido pelo Senhor, na escola, no trabalho, na faculdade, em todos os lugares, Senhor, nesta terra, que ele esteja protegido
protegido pelo Senhor, porque assim como os seus pais e os sacerdotes desta igreja, nós apresentamos o Davi diante do Senhor. Toma ele para ti e cumpra o seu desejo e a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Podem subir, por favor. Tudo bem, jovem? Paz, tudo bem? Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, multiplicará na tua presença como um bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha
aplaudir ao Senhor? Eu fiz isso porque família escolhida com dons e com talentos já tem que chegar no altar do Senhor trabalhando. Amém? Glória a Deus. Provérbios, eu quero repetir, Provérbios capítulo 22, versículo 6, que diz: educa a criança no caminho que deve andar. É um mandamento do Senhor. E mais uma vez eu quero convidar a pastora para me ajudar aqui, porque nós vamos estar nesse momento orando pelos pais, pelos familiares, para que vocês possam ter a sabedoria de Deus, do alto, para educar o seu filho no caminho que deve andar. Mas antes eu gostaria de perguntar: vocês prometem educar o Henrique no caminho do Senhor? Sim, com certeza. Com certeza. Amém, né? O sim, com certeza. Esse sim é verdadeiro, né? O Cleiton, a Natália também falaram a mesma coisa. Sim, com certeza. Então isso é muito bom. Nós vamos estar orando então pela família. Se Jesus não voltar até lá, eu quero chegar nisso aqui, ó. 4 gerações no altar, né? São 4 gerações aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Está sendo apresentada a 4ª, amém? Jesus não voltar, a gente chega até lá. Estenda as mãos, igreja. Senhor, mais uma vez estamos aqui com essa alegria, Deus, em apresentar uma criança em Teu altar, Pai. E nós queremos apresentar essa família diante do Senhor, pedir que o Senhor venha ajudá-los, como eles falaram no coração deles, o desejo de que eles irão educar o Henrique no caminho do Senhor. Então ajuda eles a inculcar na mente do Henrique as palavras do Senhor, os ensinamentos do Senhor, que eles venham ensinar com exemplo também, que o Henrique venha olhar para eles e ter neles um exemplo de servo e serva de Deus nessa terra, Pai. Abençoa essa família nos momentos difíceis, onde se levantaram obstáculos, que eles venham vencer no nome de Jesus e que eles venham cumprir aquilo que eles estão colocando no altar do Senhor, que é educar este menino, Senhor, na Tua presença. Nós pedimos que o Senhor venha abençoá-los, e como pedimos pelo Davi, pedimos pelo Henrique, aonde os olhos de sua mãe e seu pai não puderem estar com eles, que o Senhor venha olhar por ele, aonde, Senhor, as mãos e os braços de seus pais não puderem cuidar dele, que o Senhor venha estar zelando a cada segundo nesta terra, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Nós queremos ungí-lo, e esse óleo nós estamos profetizando a alegria do Espírito Santo sobre a vida dessa criança. Que ele seja uma criança alegre, que ele seja um homem alegre, que ele seja uma pessoa cheia da alegria do Espírito Santo, amém? Então nós vamos fazer isso agora. Pode ir. O Henrique não se mexe igual o Davi. Exatamente, o Henrique é menorzinho. Estenda suas mãos para cá. Pai, uma vez mais, Senhor, nós estamos alegres, nosso coração está feliz pela oportunidade, Senhor, de apresentar mais uma criança ao Senhor. Nós te pedimos que o Senhor venha abençoá-lo nesta hora. Nós te pedimos que o Senhor venha selar a tua promessa que fizeste a essa família nesta criança, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor venha cumprir os teus propósitos, os teus desígnios, e que por onde for que o Henrique andar, Senhor, que ele esteja protegido pelo Senhor, que ele seja selado pelo Senhor. Oh, meu Pai, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, em todos os lugares, Senhor, cerca esta criança, cerca, Senhor, este futuro homem, e cerca, Senhor, este servo que está sendo apresentado a Ti. Toma para Ti neste momento, junto com a família, nós te apresentamos e consagramos o Henrique em nome de Jesus, amém. E a igreja em concordância aplauda ao Senhor. Que Deus abençoe vocês, parabéns. Deus continue multiplicando, amém, João? Amém? Deus continue multiplicando a vocês.
Jesus. Pastor Willis é um amigo que a gente não vê já há algum tempo e hoje está nos dando a honra de estar aqui. Deus abençoe, seja bem-vindo. Eu que agradeço a honra. Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Cristo estejam com todos. Amém? Quando eu vejo a apresentação de uma criança, eu sempre penso assim, que Deus olha para todos nós e fala assim: eu continuo acreditando em vocês, continuo acreditando na criação. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, aqui estão os pequeninos da tua casa. Senhor Deus, seja com eles, ó Pai, guarda-os, Senhor Deus, para que eles tenham, Senhor Deus, o alimento principal, Senhor Deus, que é a tua palavra. Senhor Deus, que eles tenham toda a provisão e toda a providência de Ti, do Teu Espírito, para que eles nunca se desviem, Senhor Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que caminhem sempre na Tua direção. Em nome de Jesus, ó Pai, que eles sejam abençoados lá na salinha, com seus professores, assim como nós seremos abençoados aqui também pela palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Podem ir, por favor. Eu quero chamar aqui agora o quarteto. Nós vamos estar louvando ao Senhor. E logo após vamos estar entrando na palavra do Senhor. Estar louvando a Deus, engrandecendo o seu nome juntamente conosco. E fazendo desse momento um momento de contrição, para você preparar o seu coração para receber a palavra do Senhor. Para servir o seu nome, proclamar, levando o evangelho a cada bairro, a cada lar. Procura homens de valor, de fé e comunhão, de coração repleto do puro amor cristão. Deus não precisa de alguém de intelecto comum, e nem está buscando alguém só para ser mais um. Embora chame a muitos, bem poucos querem vir. Vem então você servir. Com coragem, amor e compaixão, cheios de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Vem então você servir. Deus chama aqueles filhos que um dia transformou e quer mostrar ao mundo que a verdade triunfou. São poucos, não são muitos, mas são cheios de poder. Junto a esses quer você. Com coragem, amor e compaixão, cheios de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Vem então você servir. Com coragem, amor e compaixão, cheios de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Vem
você servir. Venha então você servir. Venha então você servir. Abramos as nossas Bíblias. Nós vamos hoje fazer uma leitura bastante conhecida, mas de um texto muito importante para os dias que estamos vivendo. Mateus capítulo 9, versículo 35. Até o 38. Quem não tiver Bíblia pode acompanhar a leitura na tela. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Curvem as vossas cabeças, Pai. Mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, diante do Teu altar, neste lugar que é um lugar santo, ó Deus. E mais uma vez eu quero te pedir que o Senhor me use como sempre faz, como uma atalaia, Senhor, para pregoar não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos e necessitamos ouvir da parte do Senhor nesta noite. Por isso, Senhor, não use aqui, ó Pai, que não seja aqui, Senhor, apenas um pastor, um padre, um bispo, um reverendo ou qualquer outra personalidade, Senhor, mas que seja aqui apenas um servo e nada mais, um vaso, Senhor, pronto para ser usado por Ti. Por isso, Senhor, que seja o Teu Espírito falando à Tua igreja nesta noite, em o nome de Jesus, amém. Vira para o irmão que está ao seu lado e diga para ele: Deus tem uma palavra para renovar você. Amém. Podeis assentar no nome de Jesus. Irmãos, esse é um momento que nós precisamos considerar a importância de crescermos como igreja de Cristo, a importância de frutificarmos como igreja de Cristo. É por isso que hoje nós estamos aqui unidos com outras igrejas, com outros irmãos. Por quê? Porque a nossa comunhão, ela precisa estar firme nesse momento de caos que nós estamos vivendo. A nossa comunhão entre os irmãos precisa ser uma comunhão sadia, porque a igreja, a verdadeira igreja, o verdadeiro evangelho, ele precisa crescer, ele precisa continuar, porque já está perto a volta do Senhor Jesus. E o culto hoje foi desde o início falado sobre isso, sobre a obra do Senhor, sobre fazer a obra, e agora não está sendo diferente, porque Deus quer que nós tenhamos essa consciência de que a pregação, ela precisa crescer nesses dias. Não a falsa pregação, não o falso evangelho, não a palavra deturpada, mas a palavra da verdade, a palavra que traz vida, que traz salvação. Nós precisamos juntos fazer com que essa palavra seja pregoada, e Deus quer que a igreja, a verdadeira igreja, o verdadeiro reino, os verdadeiros cristãos, eles se manifestem nesse tempo que nós estamos vivendo, de tanto conflito de pensamento, de tantas religiões, de tantas denominações diferentes e de
tantos teólogos com pensamentos diferentes a respeito da palavra do Senhor. O que nós precisamos entender, que precisamos crescer. E quem é contra o crescimento da igreja é contra o evangelho do reino. Por isso nós temos que ter essa mentalidade. Não é crescimento apenas de multidão, não é crescimento de novidades, mas é crescimento de santidade, que nós venhamos ser uma igreja santa, uma igreja que segue o caminho do Senhor. Por isso nós precisamos de um crescimento saudável, porque esse crescimento saudável, ele é essencial para todos aqueles que têm chamados de Deus, que têm dons e talentos e que têm a missão, né, de pregar a palavra de Deus e evangelizar as pessoas. Porque nós não fomos chamados só para a salvação. Todos que foram chamados para a salvação foi chamado também para uma missão. E nós podemos ver isso claro em Marcos capítulo 16, versículo 15, quando a palavra diz: ide e pregai. Então nós temos essa missão de pregar o evangelho, seja da forma que for, com o nosso dom, com o nosso talento, com o nosso testemunho, mas nós precisamos. Nós não estamos na igreja só para receber bênçãos, nós não estamos na igreja só para sermos salvos, nós não estamos na igreja só por uma filosofia de vida, nós não estamos na igreja só porque nós somos religiosos, nós estamos na igreja para a nossa salvação e para cumprir aquilo que o Senhor nos chamou. E quando nós olhamos esse texto, Jesus ele estava fazendo exatamente isso, cumprindo a sua missão. A palavra está dizendo que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando e pregando o evangelho, curando e multiplicando os alimentos. E nós podemos ver que ainda hoje, ainda nesse tempo que nós estamos vivendo, Jesus continua percorrendo todas as cidades. Jesus continua indo em todos os bairros, e Jesus está indo lá no bairro que você mora, e Jesus está entrando na sua casa, e Jesus está querendo saber se lá na sua casa tem obreiro e obreira do Senhor. Jesus está percorrendo por todas as cidades de Macaé, por todo o Rio das Ostras, por todo o estado do Rio de Janeiro, por todo o país, com uma missão: trazer obreiros para continuar a missão do evangelho. Quantos aqui nesta noite quer ser um obreiro escolhido e chamado pelo Senhor Jesus? E quando nós percebemos que Jesus, quando eu digo que Jesus ele ainda está à procura, significa porque ele não tem encontrado. Quando eu digo que Jesus está batendo nas portas para procurar obreiros que façam a sua obra, ele ainda está fazendo isso porque ele não tem encontrado. Porque nos dias que nós estamos vivendo, nesse tempo que nós estamos vivendo, o que nós temos encontrado muito mais são os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos ministros, os falsos cristãos. Por quê, irmãos? Porque muitos obreiros que estão na casa do Senhor, que estão fazendo a obra do Senhor, que estão andando como um cristão, muitos desses obreiros estão vindo à igreja por interesses ou benefícios próprios. Muitos desses obreiros estão vindo à casa de Deus porque querem uma bênção, porque querem algo, e quando isso não acontece, ele vai embora, ele não fica. Quando ele não é beneficiado com aquilo que ele está pedindo, está buscando, ele não fica, vai embora. É por isso que nós conhecemos muitas pessoas, eu conheço e você também conhece, muitas pessoas que vêm e vão. Vêm e vão. Pessoas que não têm firmezas, porque são pessoas interesseiras, são pessoas que estão buscando apenas as bênçãos do Senhor. Mas eu acredito que Deus separou neste lugar, nesta noite, um povo que leva a sério a missão do evangelho, um povo que não está na igreja só por conta do carro próprio, só por conta da casa própria, do carro novo, das muitas bênçãos do Senhor, mas um povo que quer morar no céu. Quantos aqui querem morar no céu, irmãos? Essa é a sua motivação de estar aqui? Se esta é a sua motivação de estar aqui, você é consciente de que precisa usar a sua fé, e para ter uma verdadeira fé é preciso mostrar as obras como um verdadeiro obreiro em Cristo Jesus.
nós podemos perceber, irmãos, que muitos, quando eu digo que Jesus ainda está procurando, porque nós temos visto que muitos obreiros, muitos cristãos não andam de acordo com o que a palavra do Senhor diz, conforme a palavra do Senhor ensina. O que nós temos visto são muitas pessoas, crentes caluniadores, crentes traidores, crentes maldizentes, crentes presunçosos, crentes preguiçosos, que não querem fazer a obra do Senhor. E a pergunta que se faz nessa noite: quem somos nós? Nesses últimos dias, nesse tempo de frieza espiritual, nesse tempo de apostasia, nesse tempo onde Jesus está voltando, quem sou eu e você como cristão? Será que a gente está nesse grupo de caluniadores, que vivem no Facebook caluniando, que vivem no WhatsApp caluniando, que vivem essas pessoas maldizentes, que vivem arrumando briga dentro da igreja, que vivem em contenda com os irmãos? Quem somos nós nesse tempo que Deus está procurando os verdadeiros obreiros? Se Deus trouxe você aqui nessa noite, é porque você é um escolhido do Senhor, e Ele deseja usar você através do seu dom para fazer a diferença daquele que serve para o que não serve. Quantos querem isso nessa noite, irmãos? Glória a Deus. Então fala para o seu irmão, só para a gente estar junto, diga para ele: você é um escolhido do Senhor, cumpra a sua missão. Aleluia. Nós temos percebido, irmãos, que hoje nós vivemos um tempo da independência, onde os cristãos estão se tornando independentes, onde os obreiros estão se tornando independentes, ou seja, não precisam mais de um pastor, não precisam mais de uma igreja, não precisa mais ser aconselhado, não precisa mais ouvir a palavra de Deus. Ele faz aquilo que ele pensa que é certo, o que ele quer, e pronto. Não temos visto mais a obediência do cristão. As pessoas não estão preocupadas com isso. As pessoas estão preocupadas em seguir as suas vidas conforme aquilo que pensam e acham. E aí nós vemos muitos ministérios independentes, muitos cantores que cantam por aí em vários lugares e não dão obediência a um pastor, muitos missionários, pregadores que andam de igreja em igreja e o pastor nem sabe para onde está. Mas quando eu digo pastor, eu estou falando, na verdade, é o nosso bom pastor, o pastor Jesus. São pessoas que fazem as coisas sem se aconselhar com Jesus, sem pedir permissão a Jesus para fazer determinadas coisas, são independentes. Se há uma coisa que nós precisamos entender, é que tudo que é independente vai morrer. Tudo que é independente não vai prosseguir. Se você arrancar um dedo do seu corpo, certamente esse dedo vai morrer, vai apodrecer. Assim somos nós no corpo de Cristo. Sabe por que nós temos irmãos aqui de outra igreja e que estamos junto aqui no mesmo espírito, na mesma ligação, na mesma comunhão? Porque nós somos um corpo e nós temos essa comunhão. Agora, se nós quisermos andar sozinho conforme o nosso entendimento, conforme o nosso pensamento, com aquilo que a gente acha e pensa, porque hoje há um conflito de pensamento muito grande, e as pessoas não se entendem, e cada um vai para um lado. Deus está nos chamando nesta noite para que estejamos todos na mesma visão, no mesmo propósito e na mesma comunhão, no mesmo propósito de ir para o céu. Talvez alguém aqui possa pensar diferente do irmão e da irmã, mas isso não importa. O objetivo é nós irmos para o céu. Talvez você pense que vai passar pela grande tribulação e depois vai para o céu, mas o outro irmão pensa: não, nós não vamos passar pela grande tribulação, nós vamos para o céu. Mas isso não importa. O que importa é que nós vamos para o céu. Então é necessário que nós tenhamos essa comunhão. E Jesus estava percorrendo por todas as cidades procurando obreiros. E a palavra diz que ele estava ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. O que Jesus estava fazendo? Pregando o evangelho do reino. Será, irmãos? Qual tipo de evangelho que esta igreja aqui está pregando? Qual tipo de evangelho que a igreja do vizinho está pregando? Qual tipo de evangelho que a igreja A e B está pregando? Melhor, eu faço uma pergunta melhor, eu faço uma pergunta direcionada a você.
Qual tipo de evangelho você está vivendo? Qual tipo de evangelho eu estou vivendo? Qual é o evangelho que nós estamos vivendo? Porque a palavra está dizendo que Jesus estava pregando o evangelho do reino. Mas hoje não existe só o evangelho do reino. Hoje existe o falso evangelho. Hoje existe o evangelho deturpado. Hoje existem as heresias dentro da igreja. Hoje existem os falsos profetas, os falsos pastores. E a pergunta que se faz é: qual evangelho eu e você estamos seguindo? Será que nós estamos seguindo e pregando o evangelho que Jesus estava pregando e ensinando? A pergunta que se faz nesta noite é essa: qual evangelho estamos vivendo? A pregação do verdadeiro obreiro, a verdadeira pregação do verdadeiro profeta, a pregação do verdadeiro cristão está em primeiro lugar nas suas atitudes. Ele prega primeiro com a sua vida. Ele prega primeiro com o seu testemunho. Ele prega primeiro no seu trabalho, junto com o seu colega de trabalho. Ele prega primeiro no seu bairro, com o seu testemunho, a sua vizinhança. Ele prega primeiro dentro da sua casa, com o seu testemunho, diante da sua esposa, diante do seu esposo e diante dos seus filhos. E a pergunta que se faz é: qual evangelho você tem praticado fora da igreja, com a sua vida, com o seu testemunho? E aqui nós meditamos que a minha primeira pregação vai ser o meu testemunho. Ou seja, o verdadeiro evangelho na vida do crente está quando ele, mesmo nas provações, mesmo nas dificuldades, ele está louvando a Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. Quando ele está em bonança também, em momento de prosperidade, ele também está louvando a Deus com a sua vida e entregando tudo a Deus. Mas o que nós temos visto, irmãos, que tem gente que só adora e serve a Deus quando tudo está bem. Já tem outros que adoram e servem a Deus só quando tudo está mal. É por isso que Deus não tira do aluguel. É por isso que Deus não tira do salário mínimo. É por isso que Deus não prospera. Porque quando prospera, a pessoa vai embora. E eu sempre falo aqui que tem pessoas que não vão sair do salário mínimo e nem do aluguel, porque Deus quer levá-la para o céu. Amém ou não amém? Você pode dar um glória a Deus bem forte para Jesus? Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós precisamos, irmãos, pregar em primeiro lugar para nós mesmos. Quando eu estou aqui pregando para a igreja, eu tenho que pregar em primeiro lugar para mim mesmo. Ou seja, eu tenho que primeiro me confrontar se eu estou de acordo com as atitudes que a Bíblia me manda fazer. É por isso que lá em Tito, capítulo 1, versículo 15 e 16, está escrito dessa forma: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Que tipo de crente eu e você nós somos? Que tipo de servo nós somos? Que tipo de obreiro nós somos? Nós somos o puro ou o impuro? É necessário que nós façamos essa reflexão nessa noite. Mas o texto de Mateus continua e diz que Jesus estava curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Aqui, irmãos, mostra que Jesus, ele deseja e ele quer nesta noite nos capacitar, nos levantar, nos renovar e nos dar 3 atributos que são essenciais para a sua obra nesse tempo que nós estamos vivendo. O primeiro, ele quer nos dar o conhecimento. Segundo, ele quer nos dar a sua unção. E em terceiro, ele quer nos dar a sua autoridade. Sabe por quê? Porque Jesus, ele estava pregando o evangelho e ele estava curando todas as enfermidades e moléstia do povo. Então eu percebo aqui, a palavra de Deus nos revela que em primeiro lugar, nesse tempo, para sobrevivermos nesse tempo, para vivermos nesse tempo, para vencermos nesse tempo, nós precisamos em primeiro lugar termos conhecimento da palavra para anunciar o reino.
Eu e você precisamos pregar a verdade da palavra de Deus. Eu e você não podemos ser papagaios que vê um programa de televisão e vê ali um líder na televisão ensinando algo e a gente vai repetir aquilo que ele está dizendo sem buscarmos na palavra de Deus o fundamento e a base para aquilo. Então, se há uma coisa que Deus está nos orientando nesta noite, que eu e você precisamos buscar o conhecimento. A questão é que nem todos querem o conhecimento. A questão é que muitos desprezam o conhecimento. Preferem ouvir meras palavras. Preferem ouvir ventos de doutrinas. Mas a igreja nos chama, o Senhor chama a igreja à responsabilidade de buscar o conhecimento. Então você tem que ler, você tem que estudar, você tem que confrontar aquilo que um teólogo diz e o que o outro teólogo diz. Você não pode ser um leigo, você precisa conhecer a base da palavra do Senhor, porque a grande multidão que existe por aí, que estão dizendo que estão seguindo o evangelho, na verdade está seguindo um falso evangelho. E se eu e você não tivermos conhecimento da palavra, seremos facilmente enganados nesse dia. E eu conversei com uma irmã e um irmão daqui da igreja esses dias, e essa pessoa estava falando como ela está buscando na palavra do Senhor para aprender com a palavra de Deus, e o meu coração se alegrou, porque muitos não fazem mais isso. Muitos querem ouvir, vão sair daqui, nossa, que palavra bonita que o pastor trouxe, né? Que palavra abençoada. No entanto, podem entrar aqui e sair aqui. No entanto, se você chegar na sua casa e não buscar aquilo, será aquilo que o pastor falou é verdade? Vamos conferir na palavra, vamos buscar estudos. Muitos não fazem isso. E se você não quer ser enganado nesse tempo que nós estamos vivendo, é necessário, em primeiro lugar, para sermos um obreiro aprovado diante do Senhor, para cumprirmos a missão a qual Ele nos chamou, nós precisamos, em primeiro lugar, ter o que, irmãos? O que? Conhecimento. Fala para o seu irmão, tenha conhecimento. Lê a Bíblia. Venha para a escola bíblica dominical. Fala para ele. Fala assim para ele, a escola bíblica dominical na Renovar são todos os domingos às 9 horas da manhã. Venha aprender com a palavra de Deus. E nós podemos perceber que o segundo atributo revelado pela palavra de Deus, que Deus quer na vida do cristão, que Deus quer na vida do obreiro, se chama unção. Porque a palavra de Deus está dizendo que Jesus, ele pregava o evangelho do reino e ele fazia o quê? Curava todas as enfermidades. Deus, Ele quer nos dar unção para que nós, através de nós, as curas aconteçam. Deus quer nos dar a unção para quando nós profetizarmos aqui em cima do altar sobre as pessoas que estão enfermas e doentes, esses doentes fiquem libertos e curados. Deus quer dar essa unção para você, para quando você estiver lá no seu trabalho, que o seu colega de trabalho passar mal por uma enfermidade, e você vai orar no nome, na autoridade do nome de Jesus, na unção que Jesus derramou sobre a sua vida, e aquela dor vai embora. É uma promessa. Mas pastor, eu não vejo isso acontecendo. Será que nós estamos buscando isso para acontecer? O Senhor está nos ensinando aqui o princípio. Ele pregava, é a primeira coisa, o conhecimento. Ele tinha a palavra no seu coração e na sua mente, e ele também curava. Ele tinha unção de cura. Nós precisamos ter. E em terceiro lugar, Jesus, ele tinha autoridade para expulsar demônios, porque a Bíblia estava falando que ele curava todas as enfermidades e moléstias do povo. Então eu e você precisamos, irmãos, tomar posse nesta noite da autoridade. Se tem algum demônio tentando entrar na sua casa, na sua família, no seu casamento, nesta noite, em nome de Jesus, receba autoridade para expulsar toda a obra do inferno e declarar a unção de Deus e autoridade sobre o seu lar.
Talvez você está numa situação complicada no seu emprego, talvez os demônios estão atormentando a tua vida no seu trabalho, mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu te dou autoridade para expulsar todos os demônios. Você precisa receber isso nessa noite, irmãos. Quem está comigo nessa palavra, levanta a sua mão para o alto, dê um glória a Deus, dê um aleluia, se manifeste na presença do Senhor, aplauda Ele nessa noite, porque Ele é bom. Aleluia! Jesus, Ele cura todas as enfermidades e moléstias do povo, e Jesus agora vê uma multidão. O texto diz que, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Por quê, irmãos? Porque andavam desgarrados, como ovelha que não tem pastor. Jesus, Ele vê uma grande multidão, pessoas com fome, pessoas doentes, pessoas problemáticas, pessoas com a vida destruída, uma grande multidão, e aquela multidão estava seguindo a Jesus. Irmãos, no tempo de hoje, não se fala de outra coisa do que das grandes multidões. Nossa, como que aquela igreja está cheia. Nossa, todo mundo agora é crente. O jogador de futebol é crente, o ator é crente, todo mundo agora é crente. E nós vemos que estamos vivendo um tempo de uma grande multidão. A pergunta que se faz é: será que essa multidão estão verdadeiramente caminhando no verdadeiro evangelho? Será que essa multidão está verdadeiramente caminhando conforme a palavra do Senhor nos ensina? Porque o que nós temos visto, na verdade, aquele que conhece um pouquinho a Bíblia está vendo que uma grande multidão está caminhando para o abismo. Uma grande multidão está sendo guiado por profetas cegos. Uma grande multidão está sendo guiados por uma falsa doutrina, por um falso ensinamento. E por quê, irmãos? Porque não buscam o conhecimento. E Jesus viu aquela multidão desgarrada, errante. Jesus, Ele teve compaixão. A pergunta que eu quero fazer nesta noite: como que nós estamos olhando para essas pessoas que a gente sabe que está no erro? Como que nós estamos olhando para aquelas pessoas que estão no pecado? Como que nós estamos vendo a ela? Por quê, irmãos? Porque existe uma falsa santidade no meio dos cristãos, de que a pessoa acha que ele não tem erro, que ele é todo certo e só vive apontando para os erros das outras pessoas. Jesus não estava apontando, Jesus estava tendo compaixão. E se há uma coisa que o Senhor está nos confrontando nessa noite, nos convidando, é para termos compaixão por mais fraco na fé, por aqueles que vacilam. Vamos orar por eles, ao invés de a gente apontar o dedo e colocar o dedo na ferida. Tem gente que adora fazer isso. Deixa eu ver se a ferida está aqui ainda. Aí vai lá na ferida e coloca o dedo para ver se a pessoa vai dizer ai. É o que nós vemos o tempo todo, irmãos. Fala para o seu irmão: a sua ferida o Senhor já cicatrizou. Não deixe ninguém apontar o dedo nela. E nós estamos vendo que a multidão, Jesus, Ele olha e tem compaixão. Jesus olha e tem compaixão daquela multidão. Mas, por outro lado, nós percebemos no contexto desse texto que a multidão não estava seguindo a Jesus porque Jesus era o Filho de Deus. A multidão estava seguindo Jesus porque Jesus multiplicava pão, Jesus multiplicava peixe. Hoje tem um monte de profeta aí em nome de Jesus multiplicando pão, peixe, prosperidade, carro novo, campanha disso e daquilo. E as pessoas estão indo por quê, irmãos? Para quê? Para ganhar todas essas coisas que são profetizadas. Essas pessoas estavam assim. A multidão
na verdade, estava vendo somente as suas necessidades. E a maioria dessas pessoas no tempo de hoje, porque há uma fala que diz que o cristianismo no Brasil cresceu, o evangelho no Brasil cresceu. O que cresceu no Brasil foram as heresias. O que cresceu no Brasil foi a apostasia. O que cresceu no Brasil foi o falso evangelho, porque uma grande multidão está só buscando ao Senhor pelas suas bênçãos, pelo pão, pelo peixe, por tudo aquilo de bom que o Senhor pode oferecer para as pessoas. E a pergunta que se faz nesta noite: aonde que você está, irmãos? Aonde que nós estamos? Nós estamos com essa multidão ou nós estamos seguindo o evangelho do Rei? Por isso, nós vemos que Jesus, ele declara que aquelas pessoas que o buscavam pelo alimento, pelo peixe, pelas curas, aquelas pessoas, Jesus declarou que andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Esse é o tempo que nós temos vivido. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, aonde as pessoas estão desgarradas. O que significa, irmãos? O que nós podemos tipificar quando Jesus ele fala que estavam como ovelhas desgarradas? Nós podemos tipificar que a ovelha desgarrada são aquelas pessoas que se afastaram da igreja, do caminho do Senhor. São aquelas pessoas que conhecem a verdade, no entanto preferem a mentira. São as pessoas que foram criadas no evangelho, mas que hoje estão lá no mundo. São as pessoas que sabem que precisam de Jesus, mas mesmo assim insistem nas suas vidas no mundo, na impiedade. E essa passagem pode apontar essas pessoas como pessoas que estão desgarradas. São ovelhas, mas estão desgarradas. E muitas vezes nós nos tornamos ovelhas desgarradas dentro da igreja do Senhor. Por quê? Porque não queremos mais ouvir a voz de Deus. Não queremos mais aceitar o ensinamento da palavra. Em muitos lugares, em muitas igrejas, a liderança já estão mudando a sua doutrina, já estão perdendo o fundamento. As novidades, as modas das igrejas contemporâneas já estão tomando o lugar do fundamento e da base da igreja. E aí, a pergunta que se faz a nós nesta noite: que tipo de ovelha nós somos? Nós somos ovelhas desgarradas? Ou nós estamos juntinho com o Pai, juntinho com o bom pastor, para encontrarmos com o noivo nas nuvens do céu? E a Bíblia está falando que eles andavam desgarrados e errantes. Nós podemos, irmãos, tipificar aqui essas ovelhas errantes que o Senhor está falando como pessoas que não buscam conhecimento e o crescimento. São meninos da fé, inconstantes e levados por ventos de doutrina. Essas pessoas tipificam os errantes, aquelas pessoas que andam no erro. Porque se ela não busca o conhecimento, se ela não busca a verdade da palavra, então ela vai seguir qualquer vento de doutrina. Aí, um dia ela vai estar aqui, outro dia ela vai estar lá, outro dia ela vai estar na outra, e assim ela segue uma vida por vento de doutrina. Tem pessoas que uma época está na igreja, outra época está na macumba, outra época está no mundo. Tem gente assim. Tem gente que uma hora está no evangelho, outra hora está no testemunho de Jeová, nos mormons. Tem gente assim. São pessoas errantes, que não têm base da palavra, que não têm fundamento, que não têm constância. Quantas pessoas que começam na igreja e começa toda, né, 100 por hora, vamos fazer, vamos tal. Daqui a pouco a pessoa esfria, já não quer mais saber da obra do Senhor. E aí, são pessoas errantes. A pergunta que se faz nessa noite é: que tipo de ovelha nós somos nesse tempo perigoso? É um tempo perigoso, irmãos. É um tempo que nós, eu estou falando nós, as ovelhas do Senhor Jesus. É um tempo que nós estamos nos apostatando da fé. É um tempo que nós não estamos acreditando. É um tempo que o amor está frio. Então é um tempo perigoso.
Se eu e você não buscarmos o conhecimento, se eu e você não buscarmos comunhão com o Pai, nós podemos ser uma ovelha desgarrada e uma ovelha errante diante do Senhor. Quantos estão entendendo essa palavra? Eu já estou terminando, mas a palavra diz, ainda Jesus diz que como ovelha que não tem pastor. Nós poderíamos apontar aqui e falar só sobre o pastor, mas como o assunto hoje é sobre o obreiro, sobre o chamado que nós temos, eu vou falar uma revelação que Deus nos dá através desse texto. O que é a ovelha andar como se não tivesse pastor? Sabe o que significa? Significa a ovelha sem pastor, a ovelha que não dá mais ouvido à voz do bom pastor. Significa aquela ovelha desobediente, aquela ovelha que não escuta mais a palavra de Deus, que não consegue obedecer os ensinamentos do Senhor. São ovelha que não tem pastor, ela se manda, ela anda por conta própria. O pastor não direciona aquela ovelha, o pastor não instrui aquela ovelha. Existem muitas ovelhas que não dão mais ouvido para o bom pastor. Existem muitas ovelhas que não dão mais ouvido para os ensinamentos da igreja. Vem ao culto, ouve uma bela palavra. Nossa, o pastor estava cheio da unção hoje. Que palavra bonita. No entanto, a sua vida continua a mesma coisa. Não muda. Esse é um tempo que nós temos visto pessoas como ovelha que não tem pastor. São ovelhas que não dão importância às instruções de Deus para a sua vida. E para encerrar, irmãos, Jesus falou: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Sabe o que Jesus quer nos dizer hoje? Senhores e senhoras, obreiros e obreiras da casa de Deus, todos vocês que receberam o chamado do Senhor, Deus está dizendo para nós o quanto vale uma alma. Deus está dizendo para nós que é muito importante uma alma. Ele está dizendo: olha, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Jesus está apontando para a seara. Jesus está falando: olha, a única coisa que você precisa, você que recebeu o Evangelho, você que foi salvo por Cristo, a única coisa que eu preciso de você é que você anuncie o Evangelho. Porque a alma, aquelas pessoas que precisam ouvir de você o Evangelho, pode decidir a vida dela, ou ela pode ir para o céu, ou ela pode ir para o inferno. Isso é muito importante. Você já pensou isso na sua família? Lá dentro da sua casa, dentro do seu lar, você já pensou que as pessoas que estão te vendo, e que se você tiver um mau testemunho lá dentro da sua casa, elas não vão aceitar o seu Deus, o seu Jesus, por causa do testemunho que você dá? Essa pessoa pode ir para o inferno, porque você não anunciou através da sua prática e através do seu testemunho a palavra do Senhor. Quem está entendendo, irmãos? A sua família é muito importante, os seus irmãos, seu pai, sua mãe, e você pode ganhá-los para o Senhor Jesus, pregando a palavra de Deus através do testemunho. Encerrando, a palavra de Deus diz: rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros. Eu quero dizer para os irmãos da Peniel que está aqui conosco: a obra que vocês fizeram aqui nessa noite, junto conosco, é fruto de oração. A obra que vocês fizeram aqui conosco nesta noite não é em vão no Senhor. O Senhor irá recompensá-los. Nós precisamos, irmãos, pregar, somar com a pregação do Evangelho. E Deus está falando para que nesses dias nós venhamos orar, para que o Senhor envie, né? Não são pessoas que caem de paraquedas na igreja e já querem subir no altar e pregar, não. Mas pessoas que estão dispostas verdadeiramente a fazer a obra do Senhor. E a oração, irmãos, é a maior arma do obreiro na ação da obra de Deus. Deus está na sua última fala nesse texto, nos dizendo que nós precisamos orar. Por isso eu quero convocar a todos e todas nesta noite, para orarem firme pelo propósito desta igreja, para que essa igreja avance, cresça, mas de uma forma saudável, de uma forma sadia,
para encontrar com o Senhor Jesus. Eu quero já pedir o sexteto para ir se preparando, e eu quero concluir essa palavra dizendo a você que Jesus, na verdade, eu quero chamar o Rômulo e a Leidiane para se preparar, e depois o sexteto vai fazer o pós-lúdio, mas eu gostaria de concluir essa palavra dizendo a vocês, irmãos, Jesus está voltando, os sinais dele são reais, e há uma urgência na convocação de obreiros nessa última hora. Quantos querem ser obreiros do Senhor? Quantos querem fazer alguma coisa para a obra do Senhor? Obreiros missionários que não medem esforços para fazerem a obra e vão por toda parte, como Jesus está nos ensinando. Obreiros que preguem o evangelho do reino com conhecimento, unção e autoridade para curar e expulsar demônios. Obreiros que não sejam independentes do corpo, que não andam sozinhos por aí, mas que estejam unidos no corpo para sofrer junto ao corpo as dificuldades que nós temos na caminhada. Obreiros que tenham compaixão das almas das pessoas que estão sofrendo no mundo, que tenham amor pela obra do Senhor. Obreiros que não são rebeldes, que não andam desgarrados e nem errantes pelos ventos de doutrinas, nem são inconstantes, seguindo a todo vento de doutrina. Obreiros de oração e de fé, que andam em sinceridade e em retidão na comunhão plena do Espírito Santo. Jesus está voltando, e devemos não só apresentar a Ele as nossas almas, as nossas vidas, mas devemos apresentar a Ele as nossas obras, o que nós fizemos, as almas que nós ganhamos, o testemunho que nós demos. Nós deveremos apresentar isso também ao nosso Senhor Jesus, porque a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Sem as obras, a fé ela é morta. Portanto, se a sua fé estiver morta, como que você vai estar salvo diante do Senhor? Você sendo uma pessoa salva, você vai querer, por natureza do salvo, fazer o ídolo do Senhor, fazer a obra do Senhor. A sua alma está pronta para encontrar com Cristo? A pergunta que nós fazemos nesta noite. Ou vivemos como se Cristo não fosse voltar? Que você possa meditar nisso nessa hora e fazer um pacto com o Senhor, entrar numa comunhão com o Senhor, enquanto os irmãos vão estar louvando. E se tem alguém nessa noite que quer vir para o caminho do Senhor, voltar para o caminho do Senhor, ou se entregar a Cristo nessa noite, você pode vir até aqui na frente e eu vou estar orando por você. Os sinais já se podem ver, Ele em breve virá. Pensem como eu estarei quando encontrar meu Senhor. Os meus olhos verão seu olhar de amor, como estarás quando enfim vier. Ele virá resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar, meu Senhor. Eu posso confiar, Ele voltará. Quantas vezes você ouviu sobre o Deus e o grande amor? Quem
entregou sua vida aqui, você pode entender o porquê. Oh, 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 oh. Pra te dar liberdade, enfim, pra salvar teu viver. Como estarás quando enfim vier o fim? Ele virá resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar, meu Senhor. Eu posso confiar, Ele voltará. Sobre as nuvens eu já posso ver. Eu reconheço o meu mestre e seu olhar. Todo o meu medo já passou. Quanta saudade eu senti. Agora sei que sou liberto, eu sou liberto. Sei que virá. Ele virá resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar, meu Senhor. Eu posso confiar, Ele voltará. Ele virá resgatar quem o Ele virá, prometeu e será fiel. Eu posso esperar, meu Senhor. Eu posso confiar. Ele voltará. Queria convidar você para curvar sua cabeça nessa hora. Pai, a Tua palavra foi pregada nessa noite, Senhor. A semente foi plantada nos corações aonde o Senhor encontrou a terra boa, Senhor. E o que eu te peço nesta hora, meu Deus, que a palavra que não foi minha, a palavra que não é do homem, que a palavra que não é de ninguém, possa, meu Pai, germinar no coração da Tua igreja e dar muitos frutos, Pai.
seu louvor cantarei.